A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, graças a Deus. Queridos irmãos, vamos orar mais uma oração do meio-dia, neste dia de hoje. Louvado seja Deus. Deus tem uma palavra especial para a sua vida nesta oração de hoje. Louvado seja Deus. Vamos ler, meus irmãos, o versículo da palavra de Deus para a oração de hoje. E finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos entranhavelmente, misericordiosos e afáveis, que também significa agradáveis. Louvado seja Deus. Queridos irmãos, esta palavra, ela nos dá a direção de alguns pontos necessários para a nossa vida. Olha aqui, o primeiro ponto é ter o mesmo sentimento, uns com os outros. O segundo ponto é ser compassivo, que quer dizer o quê? Que é ter compaixão, que é sentir a carga do outro. O terceiro ponto, amando os irmãos entranhavelmente, que quer dizer amar os irmãos com o coração, com a alma, com o espírito, que quer dizer que está amando aquela pessoa de uma forma que não se tem como explicar, que é uma coisa que vem de dentro e do profundo do coração. E aí mantendo misericórdia e sendo agradável, sendo misericordioso, sendo agradável, repaginando, ter o mesmo sentimento, ter compaixão, amar de corpo, alma e espírito, amar mesmo de verdade, ser misericordioso e ser agradável. Então esta palavra, ela nos dá a direção de que nós precisamos obter, meus irmãos, essas qualidades para a nossa vida. Sabe por quê, meus irmãos, que nós temos que ter estas qualidades para a nossa vida? Porque estas qualidades vai nos ajudar na abertura dos nossos olhos espirituais. Ela vai fazer com que os nossos olhos espirituais sejam abertos. Porque, meus irmãos, se você tem a oportunidade de fazer o bem para alguém, mas não faz, que bem, ou que glória, ou que recompensa Deus daria a você por isso. Se você hoje tem a oportunidade, irmãos, por que ajudar as pessoas? Preste atenção neste ponto. Ajudar as pessoas. Então se encaixa em diversos aspectos. Tem pessoas que necessitam de uma palavra amiga, necessita ser ajudada com conselhos. Tem pessoas que necessitam ser ajudada, meus irmãos, com um abraço. Tem pessoas que necessitam ser ajudada com ensinamentos. Tem pessoas que necessitam ser ajudadas com mantimento. Tem pessoas que necessitam ser ajudadas financeiramente. Tem pessoas que necessitam ser ajudadas espiritualmente. Tem pessoas que necessitam ser ajudadas, meus irmãos, fisicamente, para controlar os desígnios do coração, para controlar as vontades do desejo, para controlar a ira, a raiva e a maledicência, para controlar tudo aquilo que está dentro do coração. E sabe, meus irmãos, o que Deus ele traz com essa palavra? Quando nós temos um mesmo sentimento, quando nós temos o mesmo sentimento de Cristo, vamos dizer assim, o mesmo sentimento de Cristo no nosso coração, nós também temos o mesmo sentimento com nossos irmãos. Nós conseguimos ver a dor que as pessoas estão sentindo. Nós conseguimos ver, meus irmãos, tudo que aquela pessoa está passando, nós conseguimos ver os problemas. Hoje, meus irmãos, infelizmente é assim. A maioria das pessoas espreita a vida do outro para difamar, espreita a vida do outro para denegrir, para entorpecer, para falar mal, para levantar falsa testemunha, para semear contenda. Infelizmente é assim. Se uma pessoa estiver errando e as outras pessoas estiverem suspeitas do erro daquela pessoa, vão espreitar para poder expor aquela pessoa em público. Mas quem é que consegue ter o mesmo sentimento com essa pessoa, a fim de ajudar ela a fugir do erro e não expor ela na vergonha do fracasso? Estão entendendo, meus irmãos, que hoje as pessoas têm mudado a maneira de amar o seu próximo?
Elas dizem eu te amo, mas na primeira oportunidade que elas têm, elas estraçalham. Deus, ele disse para Jeremias, no capítulo 5, engordam-se e alisam-se, e os seus feitos ultrapassam até os feitos do maligno. Deus considera aquela geração como uma geração que tinha ultrapassado o diabo na maldade. E se aquela geração tinha ultrapassado o diabo na maldade, meus irmãos, o que dirá da nossa? Que hoje não tem compaixão de ninguém, que não sente a dor de ninguém, que não consegue entender que tudo tem que julgar, tem que dizer, Deus tem que castigar mesmo, Deus tem que matar, Deus tem que arrebentar, não, Deus tem que fazer isso mesmo. Meus irmãos, se nós agimos dessa forma, qual seria, na verdade, dizendo assim, por que Jesus então se sacrificou por nós? Porque se nós dissermos que o povo merece ser castigado mesmo, merece ser arrebentado, então não há necessidade de haver perdão, não há necessidade de haver misericórdia, não há necessidade de haver compaixão, não há necessidade de amar os irmãos entranhavelmente, não há necessidade de nada disso. Estão entendendo, meus irmãos? Infelizmente, esta mudança que ocorreu no Evangelho, onde as pessoas mudaram a maneira de pregar o Evangelho. O Evangelho só é pregado de forma que beneficia a própria pessoa. Se a pessoa ela não é beneficiada com aquilo, então ela se sente insatisfeita. A maioria das pessoas vive o Evangelho para beneficiar a si mesmo. E quando é para alguma coisa que é contra o desejo dela no momento, ela simplesmente diz que aquilo não é de Deus. Quando é para perdoar, quando é para fazer um bem, quando é para fazer qualquer tipo de coisa que é contrária àquela vontade, que bate de frente com o egoísmo dela, que bate de frente com o orgulho, que bate de frente com a soberba, logo esta pessoa, ela mostra quem ela realmente é. Por isso, meus irmãos, esta palavra que o Senhor trouxe para nós aqui hoje, ela serve de despertamento, para que nós possamos ter um sentimento igual uns com os outros, tratar as pessoas com devido respeito. Se você tiver a oportunidade de fazer o bem para alguém, faça. Se você tiver, não fique achando ruim, eu fiz isso por fulano, fiz isso por ciclano, não sei o quê. Meus irmãos, o galardão que Deus ele entregará será para todos aqueles que fez tudo nesta terra sem murmurar, sem reclamar, sem achar ruim. Às vezes a gente tem a oportunidade de ajudar as pessoas, mas a gente não ajuda. A gente não quer fazer nada. A gente prefere ver as pessoas sofrendo. Porque acha, meus irmãos, a maioria das pessoas acham que eu não devo ajudar porque eu não tenho obrigação com isso. Eu não devo ajudar porque eu não sou obrigado a fazer isso. Não. Então, meus irmãos, se você não se sente obrigado a ajudar alguém, quando se fala ajudar, se diz em todas as áreas, espiritual, sentimental, financeira, conjugal, material, se encaixa em todas as áreas. Se você diz que não é a sua obrigação ajudar ninguém, então você também não faz parte do exército de Cristo, dos soldados dele. Porque todos os soldados, eles têm a obrigação de cuidar uns dos outros. E principalmente dos que estão feridos no campo de batalha. E principalmente das vítimas da qual eles estão indo resgatar. Um soldado, ele tem que dar a vida por aquilo que ele faz. Então, meus irmãos, a maioria dessas pessoas que diz que não tem obrigação com nada, que não tem aquela obrigação, que não faz a vontade de Deus, está fazendo a vontade própria. E eu estou falando abertamente nessas mensagens nesses últimos dias, porque o Espírito Santo de Deus expressamente está pedindo para que eu fale assim, meus irmãos. Para que nós possamos, meus irmãos, aprender sobre o verdadeiro Evangelho. O verdadeiro Evangelho, o Evangelho de obras de amor. Não o Evangelho que só fala que ama, mas não demonstra esse amor. Então é por isso que nós devemos entender que quando nós dissemos eu não tenho obrigação disso, não sou obrigado a isso, eu não preciso fazer isso, nós colocamos o nosso egoísmo na frente. E nisso nós dizemos assim,
eu não sou servo de Cristo. Então eu não tenho participação com o reino de Deus. Estão entendendo, meus irmãos? É isso. O Espírito expressamente me pede nesses últimos dias para falar mensagens agora de forma aberta, para que os irmãos possam se fortalecer, para que todas as pessoas possam se fortalecer. Você sabe por quê? Porque a mensagem de autoajuda, ela ajuda bastante, mas a mensagem, meus irmãos, que vem e que preenche o vazio do coração é ainda mais excepcional. E é por isso que Deus está preenchendo agora o vazio do nosso coração. Você sabe por que o nosso coração tem esse vazio? Por que a gente sempre fica chorando pelos cantos? Por que a gente sempre fica se sentindo triste, se sentindo magoado, se sentindo chateado, se sentindo aflito, depressões e males e vários malefícios que têm sido dado, meus irmãos, sobre a nossa vida, dificuldades, tormentas, e às vezes a gente fica prostrado, não quero. Sabe por quê? Porque a gente tem a oportunidade de fazer um bem para alguém, mas a gente sempre põe o nosso egoísmo na frente. Nós nunca conseguimos sentir a dor da pessoa. Nós nunca conseguimos fazer atos de fé, gerar atos de fé. Automaticamente fazer com que a nossa vida, meus queridos irmãos, venha a ser uma vida de exemplo. Fazer com que a nossa vida, meus irmãos, venha a mudar e venha a ser direcionada a ajudar as pessoas. É por isso que esse vazio está no coração da humanidade. Por isso que a maioria das pessoas estão se afastando da presença de Deus, porque estão fazendo para si mesmo e não para o próximo. E Jesus, ele diz: se vocês fizerem para o próximo, vocês estão fazendo para mim. Então, se a gente que está dizendo que vai fazer para Deus, então na verdade a gente tem que fazer para o nosso próximo. Então a gente estará fazendo para Deus. Amém, meus irmãos? Vamos orar aqui agora neste momento, que Deus possa abençoar as nossas vidas pelo poder do nome do Senhor Jesus. Eterno Deus e Pai de maravilhas, neste momento de oração, querido Deus e eterno Pai, eu te apresento a vida, meu Pai, destas pessoas, a minha vida, meu Pai, a vida da minha família, Deus querido, diante do Senhor. Pai, para que o Senhor venha cobrir com teu sangue, meu Pai, e livrar de todo mal. Pai, para que o Senhor venha cobrir, meu Pai, com teu sangue, meu Pai, garantir a grande vitória. Pai, para que o Senhor venha, meu Pai, cobrir com teu sangue, meu Pai, e decretar o grande milagre. Senhor, meu Deus e meu Pai, porque nós oramos agora nesta oração. Nós oramos, ó Pai, acreditando, meu Pai, no potencial espiritual do Senhor, na manifestação do teu grande poder e da tua graça sobrenatural. Senhor, neste momento de oração, ó Pai, que o Senhor venha visitar todos os corações que estão aflitos e desesperançados, que o Senhor venha, meu Pai, ajudar todas essas pessoas, meu Pai, a vencer. Oricanta, labassurianda, labaias, Pai, porque nós sabemos que o amor, ele é o único caminho. Deus, a chave, meu Pai, da mudança espiritual e da transformação é o amor. Por isso, ensina-nos, ó Pai, a amar, meu Pai, ao teu nome. Ensina-nos, ó Pai, amar o nosso próximo como a nós mesmos. Ensina, Deus querido e Deus amado, a amar, meu Pai, Oricai devassuri me clame anagai, porque nós queremos, meu Pai, conhecer mais da plenitude da tua glória. Nós queremos conhecer mais do teu divino poder, ó Pai querido. Por isso derrama, meu Pai, o teu amor, ó Deus querido. Porque o amor do Senhor, ó Pai, fluindo sobre as nossas vidas, nos fará, meu Pai, conhecer as veredas da felicidade, nos fará, meu Pai, conhecer as veredas, meu Pai, das alegrias celestiais. Por isso derrama, Senhor, meu Deus, o teu amor agora neste momento. Derrama, Senhor, meu Deus, a tua presença agora neste momento. Derrama, Senhor, meu Deus, a tua graça agora neste momento. Derrama, Senhor, meu Deus, a tua unção neste momento, garantindo, meu Pai, o milagre, meu Pai, a libertação, a cura e a grande vitória, pelo poder, meu Pai, da fé, no nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Louvado e engrandecido seja Deus, e graças a Deus. Amém e amém, graças a Deus.